Olá, rualianos, paz e luz. Quem fala é o apóstolo Mateus Silva, líder aqui do Ministério Santuário do Espírito Santo, pai espiritual dos rualianos. Para quem não sabe, rualiano significa aqueles que andam no Espírito, aqueles que entram no mundo espiritual, aqueles que têm intimidade com o Espírito Santo. É um grupo onde agrega pessoas que desejam viver uma espiritualidade mais profunda com Deus, desejam conhecer os mistérios do Reino dos Céus e avançar na sua iluminação espiritual e alcançar os altos níveis espirituais e expandir a consciência. Se você se sente vazio, infeliz, ou sente ter um propósito maior e deseja ser usado por Deus, você tem algo dentro de você que te leva a querer mais de Deus, querer mais do universo, tem algo além do que eu estou enxergando, existe algo a mais. Esse grupo é para você, tá? Você está sendo chamado, convocado para entrar no grupo dos rualianos. Só chamar no WhatsApp 629-8415-7197 e pedir para entrar lá, amém? Vocês estão me ouvindo? Tá bom, então tá bom. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá? Fala para mim, tá tudo certo? Sim. Então vamos lá. Então vocês podem ver, meu chamado da minha esposa é levantar os filhos de Deus, ensinar os segredos espirituais, tá? Eu fui incumbido pelo profeta Moisés, profeta Elias, depois pelo próprio Salvador Jesus Cristo, a quem esse estudo que eu passo para vocês, irmãos, uma boa parte eu aprendi com Jesus, tá? Esses estudos mais profundos, igual hoje. Esse estudo que eu vou te passar hoje, eu aprendi com o arcanjo Gabriel, tá? Então hoje, eu estava até falando isso para os rualianos, que o arcanjo Gabriel hoje, juntamente com o profeta Elias, são os líderes no mundo espiritual dos rualianos. E eu estou muito feliz, porque esse mês agora de maio, depois eu iniciei os rualianos, meu sonho era ver o arcanjo Gabriel. E o arcanjo Gabriel se apresentou para mim, e ele assumiu, é uma das missões que Deus deu para ele, né? Ele contou para mim todos os trabalhos que ele faz no mundo espiritual, mas Deus incumbiu ele de cuidar dos rualianos, né? Então eu não sei como vai funcionar muito bem isso, é a primeira vez que isso acontece. Eu já tinha os meus mentores espirituais que me aconselham, mas o arcanjo Gabriel é a primeira vez. E eu acho lindo no mundo espiritual isso, porque não é só ter experiência. Eu vejo pessoas falando, foi pro céu, pro inferno. Não é só experiência, é literalmente um relacionamento. É isso que eu acho legal. Eu vou escrever um livro com tudo que Jesus me ensinou, 48 vezes que ele apareceu para mim. E o que eu ensino para vocês é o que eu aprendi com ele. Iluminação, foi aprendido com Jesus, diretamente com Jesus. Posso, de onde você tirou isso? Da Bíblia. Irmão, Jesus nunca vai contra a palavra dele, ele é a palavra. Então tudo que ele me ensinava para mim era a partir da Bíblia. Então eu tinha uma dúvida sobre o filho pródigo, ele ia lá e me explicava. Tinha uma dúvida sobre a vinda dele. Senhor, é pré-grande tribulação ou é entre? O arrebatamento é antes, durante ou depois da tribulação? Ele me explicava. Se a Nova Jerusalém é material, é simbólico. Ele me explicava. Senhor, tinha todas essas dúvidas. O arrebatamento, ele é secreto ou não é? O milênio, ele é filho? Porque como eu estudei teologia, né, estudei demonologia, paracleutologia, cristologia, e etc., escatologia, futurista, preterista, historicista, tem o seu argumento de cada um, né? Então tem gente que acredita que nós já estamos no milênio, tem gente que acredita que vai ter. Eu perguntei essas coisas para ele. E ele me respondeu todas. Estava juntamente também o Raniel, o Oniel. E é esse conteúdo que nós trazemos para vocês. Foi essa missão que Deus me incumbiu. E se você não acredita, não tem problema. Isso é um sinal que você não é escolhido para fazer parte do avivamento de Elias, o avivamento da luz, o último avivamento. Simples assim. Porque Deus me preparou para estar aqui. Deus, se você está aqui me assistindo, é porque Deus preparou você para estar aqui também. Tá bom? Então, filhos, eu vou estar passando aqui esses ensinamentos que eu tenho recebido nas últimas semanas para vocês. Só que eu peço, dê o like missionário, compartilhem, comentem. Em nome de Jesus. Apóstolo, qual que é a missão dos rualianos? Eu vou treinar vocês, eu vou ensinar vocês, porque só que é uma jornada, não é de dias, não é um curso. É como se fosse uma família mesmo. Não é como, é uma família. E eu sou o professor, o pai espiritual dessa família, a apóstola Ketley, a mãe, e eu vou ajudar vocês nessa jornada de luz, mediante a direção do Espírito Santo. Não faço nada sem ele falar. Então eu espero ele falar para mim fazer algo, tá? Então esse é o símbolo dos rualianos. O que é isso aqui, apóstolo? É a Nova Jerusalém. Se você estudar a geometria da Nova Jerusalém, você vai descobrir que esse é um código geométrico inserido dentro da Nova Jerusalém. Inclusive, se você quiser essa caneca, pode adquirir. Aqui são os 12 ofanins, tá? Que são as rodas de Ezequiel, capítulo 1. Essa estrela aqui é Jesus, que é a estrela da manhã. Essa árvore aqui no meio é a árvore da vida. Esse quadrado é o formato profético da Nova Jerusalém, que simboliza a eternidade. Cada círculo desse é uma das portas da Nova Jerusalém. Então são pérolas. As portas, por isso que são brancos. A Bíblia relata, João relata, o Senhor me levou até a Nova Jerusalém. Então essas portas são literalmente pérolas mesmo. Cada porta dessa tem uma senha, que é o nome
de uma tribo e o nome de um apóstolo. Então são 12 ofanins, tá? E cada asa dessa é um Hayokatodesh. Pra quem não sabe, Hayokatodesh são os animais de Ezequiel capítulo 1, os animais sagrados, que também aparecem no Apocalipse capítulo 4. Eu já trouxe um estudo sobre isso, sobre os Hayokatodesh, tá? E um dos querubins e um dos anjos que eu vou trazer hoje, para você, tá no nível dos Hayokatodesh. Irmão, o que eu vou passar para você hoje vale ouro. É sério. O que eu vou passar para você é tão profundo, mas tão profundo, mas tão profundo, que eu acho que até a pessoa que te diz profunda pode não conseguir engolir o que eu vou passar aqui hoje, tá? Então eu vou te ensinar a acessar seres espirituais hoje que são de níveis de Hayokatodesh, tá? Que é o mais alto nível de toda a hierarquia do céu, de toda a hierarquia do reino de Deus, tá? Os ofanins são as rodas, porque no hebraico é ofanim e no original é Hayokatodesh e ofanim, mas no português vai estar lá querubins, né, ou seres viventes, ou rodas. Então esses seres espirituais são muito complexos, até porque ali eles estão sendo apresentados para nós de forma simbólica, para nós conseguir entender a natureza deles, porque eles são seres ali da 13ª dimensão, da 7ª dimensão para cima. São seres muito complexos. E então, qual que é a missão dos Valianos? É levar o reino de Deus para a Terra. É expandir o reino de Deus para a Terra. Quando Jesus ressuscitou, ele disse assim, o que Jesus disse? Eu vim trazer o reino de Deus. E aí os apóstolos estavam procurando o reino de Deus. Ele disse, o reino de Deus não está em templo, não está em lugar nenhum, não está fora, está dentro. Vós é o reino de Deus. Então em João 14, quando ele diz que queria fazer para nós morada, queria preparar para nós morada, essa morada somos nós. É a expansão da consciência, porque o reino de Deus, a morada de Deus está em nós. Somos morada de Deus. E as dimensões do Espírito, os mistérios, está tudo dentro de nós. As camadas, as câmaras do reino de Deus, ou castelo, como a Santa Teresa Ávila gosta de falar, que tem as câmaras, nós somos um castelo e tem as câmaras dentro de nós. O reino de Deus somos nós. Só que nós temos que expandir a consciência. Então o que é o reino de Deus? É conhecer a verdade. Conhecereis a verdade libertará. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então através do relacionamento, que Jesus é um guia espiritual, ele é o Salvador, ele é o Senhor, ele me explicava isso, ele é o Rei. Então a missão dele é nos levar até a fonte, que é o Pai. Por que Deus é chamado de Pai? Porque ele é a fonte. Então a fonte é o que iniciou todas as coisas. Jesus ele não é a fonte, ele é o verbo. Ele é uma emanação, ele é uma revelação divina, tá? Jesus na verdade é uma encarnação da revelação divina, que é o verbo, que é saber que... Aí eu vou entrar em outro assunto outro dia na live, eu explico, outra live. Mas já tem live que eu já expliquei também. Então, a missão dele é a escada. Ele é aquela escada que Jacó viu, que tocava a terra e tocava até o céu. E lá no céu estava ali um ser de luz e uma porta aberta. Essa escada de esmeralda, essa escada de ametista, na verdade é a escada de luz. Essa escada de luz é Jesus. E para você relacionar com Jesus, você vai ter que passar pela cruz de luz. O que é a cruz de luz? É todo o trajeto de crucificação até você ressuscitar e sentar à direita do Pai. Então o que Jesus teve que fazer? Ele teve que passar por esse caminho de iluminação. Mesmo sendo um Deus encarnado, ele teve que ser homem e passar por esse caminho de iluminação. E os discípulos dele devem passar por esse caminho de iluminação. Só que nós vivemos uma era das trevas. O que é a era das trevas? Ele profetizou isso na parábola das virgens, das 10 virgens. A era das trevas é a era da ignorância. Porque durante a meia-noite, a chama, a luz, a revelação das 10 virgens iria estar apagando. Mas 5 reservaram azeite. Ou seja, vai ter 2 igrejas. A igreja que não vive os mistérios, vai ter a igreja que vive os mistérios. A igreja que tem revelação, que tem iluminação, que sabe os mistérios de Deus. Porque a salvação ela é uma jornada de crescimento espiritual. Porque o céu é a consciência de Deus. O céu não é ruas de ouro. Se você tira Deus lá dos reinos dele, os reinos deles se tornam baixos, porque Deus é alta frequência. Então, à medida que eu ascensiono a escada de luz, eu volto à fonte onde Deus habita. E existe um mundo, como um da emanação, que Deus ele cobre todo esse mundo. Cada mundo vai ter uma parcela de revelação de Deus. Então, à medida, como se fossem filtros, que os mundos vão descendo, porque tem mundos acima e mundos abaixo, os mundos de baixo recebem a luz divina de uma forma mais fraca, como se fosse uma lanterna. Então, que quando está muito longe, vai diminuindo a luz. Então, qual que é a nossa jornada espiritual? É chegar na fonte de luz. Mas como nós vamos chegar na fonte de luz? É através de intimidade com o Espírito Santo, com o Filho, com o Pai, e através de conhecimento. Mas não é conhecimento que você vai estudar no seminário teológico, não é conhecimento que você vai pesquisar aí com os esotéricos, com os místicos. Cuidado, irmão. Jesus ele é o único caminho para a iluminação. Sem Jesus não tem despertar espiritual. A única forma de você chegar lá é através, preste atenção, do verdadeiro conhecimento bíblico, conhecimento iluminado, que é o que eu vou passar para os valianos, que é o que Jesus me passou. Irmãos, eu estudo a Bíblia desde criança, mas quando eu aprendi com Jesus, e ele disse que chegaria o dia
que ele me daria o cartão verde para eu poder passar esses ensinamentos para vocês. Entendeu? Olha o meu olho. E chegou o momento, é o tempo, né? Tudo me direcionou a chegar aqui, que é os Valianos, que é um bebê, na verdade, com todo respeito, é uma célula, é um feto, tá começando, né? Ali é muito pequeno ainda, tá? Mas vai chegar a nível de milhões de pessoas, né? Vai alcançar, vai chegar esse dia. E meu foco agora é levantar os líderes. Então, as pessoas que estão lá no grupo, eu estou analisando quem é líder, para que a gente junte os líderes, para quando vier esses milhões, nós conseguir liderar e zelar desses milhões. Tá bom? Então, vamos aqui. Vai ser sem ser semana agora no outro. Já é o seminário de revelações profundas, seminário de cura, irmãos. E eu estou me consagrando bastante à aposta. E vou falar para vocês. Ontem, já está para 3 dias, que o arcanjo Rafael, o arcanjo Gabriel, eles se manifestaram para mim, tá? E o arcanjo Rafael falou para mim que está muito empolgado com esse evento, né? Que ele vai trabalhar muito. Eu estou nesses dias acessando muita energia dele, né? Trabalhando, me sentindo, conectando muito com ele. E ele disse que vai fazer um trabalho excelente nesse evento. Então vem, irmão. É impossível a pessoa vir e receber um milagre. Então ela falar, não quero. É impossível. Vem para cá, Brasil. O anjo Gabriel também. Nossa, irmão, vocês têm que ver eu vou usar essa palavra, a empolgação que ele está em estar fazendo parte desse movimento. Como ele mesmo explicava, é uma semente, mas vai dar milhões de frutos. Ele falava, você não tem dimensão, ele me dizia isso, do que isso vai trazer para a igreja, para a história do mundo. Você não tem noção. Quando estiver lá para os seus 40, 50 anos, você vai ter essa noção, mas por enquanto você ainda não vai ter. Do que você está plantando. Não eu, né? O Espírito Santo, mas você entendeu. E ontem eu também consegui acessar o arcanjo Metatron, que é um arcanjo aí que eu estou querendo ver ele também. E eu consegui canalizar, focar a energia dele, ele também se manifestou ali para mim. Não é arrebatamento, que eu gosto mais do arrebatamento, né? Eu não gosto muito de visão mental. Não é que eu não gosto. É que o arrebatamento é mais imersivo, é mais, sabe, é mais real, sabe? É real, muito real, é vivo. A visão aberta também é boa, né? Só que o arrebatamento você pode interagir melhor com aquele ser. Você pode tocar nele, nem sempre na visão aberta dá para tocar. Você pode andar com ele, é como se fosse assim. Quando eu falo em línguas, eu estou falando a língua daquele país. Mas quando eu estou arrebatado, eu estou dentro daquele país. Então é por isso que eu gosto tanto do arrebatamento, porque eu estou literalmente lá dentro. Então eu não vou só para lá, não vou só canalizar aquela informação, não vou só ter uma visão, eu vou literalmente relacionar com aqueles seres. Então às vezes a gente passa horas ali conversando, batendo papo, eles me ensinam muitas coisas, eu tiro dúvidas, eles ministram sobre a minha vida. Por exemplo, quando foi algumas semanas atrás, o anjo Camael, eu estou citando eles, que a live é deles hoje, o anjo Camael ministrou sobre a minha vida, né? O arcanjo Camael e o arcanjo Miguel, né? E eu estava ali no santuário. Gente, santuário tem um mistério muito forte ali. Santuário tem uma egrégora ali muito forte. Quando eu vou no santuário, eu quero ir embora. E eu estava ali naquele tapete da Nova Jerusalém, e eu me imaginava o poder que aquele tapete tinha. Não o tapete, mas o símbolo, né? E quem já assiste minha live sabe que símbolos são portais. Por isso Deus mandava fazer, por isso Deus deu para Moisés, deu para Salomão a planta. Porque a forma geométrica, ela é necessária para você acessar uma certa energia, porque tudo é energia. E forma geométrica é a formatação dessas energias. É como se fosse uma leitura matemática, é como se fosse uma senha para acessar o mundo espiritual. E aí, de repente, veio uma energia muito forte, que eu nunca tinha sentido. Inclusive, esses dias, eu vou confessar para os irmãos, eu nunca tinha sentido essas energias que estou sentindo agora, desses arcanjos. Eu trabalho com anjos já há muitos anos, mas esses arcanjos, a energia deles são muito diferente. O cheiro deles, eu sei falar o cheiro de cada um, eu sei falar a energia de cada um, como que é, eu sei falar mais ou menos ali a aparência de cada um. Quem eu não vi, eu consegui canalizar, que é um mistério que eu vou ensinar para vocês depois, como canalizar um ser espiritual. Ou então eu consegui, eu sei ali algo sobre ele, a cor do campo de luz dele, a energia dele, vou falar daqui a pouco a energia de cada um, segura aí, tá? Então quando o Camael veio, eu senti medo, não um medo assim ruim, mas um medo bom, só que eu não sabia que esse anjo eu não conhecia. Já tinha ouvido falar dele, mas não conhecia. E esse anjo não era um anjo pessoal. Ele era um anjo cósmico. Para quem não sabe, o anjo cósmico é um anjo de nações. É um principado, é uma potestade, é um principado. Então esse ser é um ser muito elevado. Miguel me falou, né, que ele governa 6 milhões de anjos. Olha para você ver. 6 milhões, ele até falou lá um número lá de legiões, que eu calculei e daria 6 milhões de anjos. Tá? Lembra que Jesus disse? Ali para os soldados, né, para os apóstolos, quando ele estava no Getsemane sendo preso, ele disse, se eu pedisse ao Pai, o Pai mandaria, se eu não me engano, 6 legiões de anjos agora. Uma legião tinha entre 1.000, às vezes 600 a 6.000 soldados, cada legião. Aí o que acontece, irmãos? E quando o anjo Camael veio, eu não conhecia, eu senti a ira de Deus. Eu nunca tinha sentido a ira de Deus sobre mim, sabe?
eu não só senti a ira de Deus, como eu personifiquei a ira de Deus. Olha que coisa. Vou contar um pouquinho dessa experiência. Eu não só senti, como eu personifiquei ela. Foi muito forte. Ali, Deus começou a me ensinar, já tem algumas semanas, que ele não é preto e nem branco, ele é cinza. Isso aqui é uma figura de linguagem filosófica, tá, irmãos? Inclusive, eu pintava a minha unha de branco e preto no mundo espiritual. Só que isso aí é alegórico também, é simbólico, porque pé fala de ministério. Irmãos, eu estava recebendo pancada de tanto ungido, de tanta gente que vocês nem imaginam. Eu estava recebendo cada pancada. Aí quando o anjo Camael personificou, e eu não sabia que ele era um anjo da ira, né? Quando ele personificou ali, eu senti a energia dele, eu captei a energia dele, me veio uma fúria. E foi uma coisa nova, porque eu senti ira, irmãos. Não é uma raiva, não é um ódio, é uma ira. É uma coisa que não sei explicar muito bem. E quando eu fiquei irado, minha vontade era quebrar as coisas. Era bater em alguém, porque eu estava captando a energia dele. Quando eu vi ele, eu pensei que ele não tinha uma aparência humana. Ele tinha uma aparência animalesca. Era uma mistura ali de leão com leopardo, com aspecto ali de águia. Eu não entendi muito bem, mas ele tinha uma aparência animalesca. Era como se fosse um pitbull. Vou usar essa alegoria. Sabe quando você tem medo de pitbull, aquele pitbull bem bravo? Era isso que eu sentia com ele. Só que aí eu fiquei seguro depois, porque ele estava ali para me proteger. E ele tinha ciúme de mim. E ele falou assim, e ele falou com um tom rugindo, ele rugia, ele falou, como é que ele falou? Ele falou assim, quem ao menos tentar contra você, eu irei destroçar. Só que quando ele falava de mim, lógico, ele falava também dos valianos, né? E ali, ele começou, aí irmão, vou entrar na minha intimidade com Deus. Mas aí nós entramos junto em guerra, e ele falou, vou usar as palavras que ele disse, eles estão atacando você, agora é para nós você atacar eles. Aí pronto. Aí eu só vi gente pegando cano. Irmão, o negócio foi federal. E é a primeira vez que eu tinha lidado com um anjo desse nível, porque eu nunca tinha trabalhado com um anjo da ira. Foi a primeira vez que eu trabalhei com esse tipo de anjo. Eu lembrei da base bíblica, que Deus mandou um anjo e matou 175 mil soldados do exército Senaqueribe. Aí eu fui orar, perguntei, Senhor, porque... Inclusive ele está aqui agora, por isso que eu estou falando dele. Olha a pedra dele aqui. Aí eu falei para ele assim, Senhor, por que o Senhor mandou o Camael? O Senhor falou, porque agora você está num novo nível espiritual, você está com um movimento. Agora você começou uma coisa nova, você precisa de um novo nível de proteção. E a melhor defesa é o ataque. Aí o Senhor falou, agora você precisa de um novo nível de proteção. E quem me conhece sabe que eu sempre preguei, sempre vou pregar. A gente não deve amaldiçoar as pessoas, a gente não deve nem pedir para Deus fazer justiça. Porque a chave para crescer a unção é o domínio próprio e o amor, né? Mas aqui é uma coisa mais espiritual, aqui é uma coisa para um tema mais profundo. Por isso que nos valendo eu vou gerar camadas de conhecimento, tá? Porque eu vou passar ali para os filhos da luz um conhecimento. Quando os filhos da luz, os que se destacarem, vão se tornar soldados. Os soldados vão passar um outro tipo de conhecimento. Dos soldados, eu vou consagrar lembrando que vai ter pastores, apóstolos também, mas estou falando a degraus de luz. Vou consagrar ali a guardião da verdade. E por aí vai, até chegar no último estágio, quando eu puder passar todo o meu conhecimento. Porque é isso que Deus tem falado comigo. Forma discípulos, não alunos, discípulos. Pessoas vão carregar o seu DNA. Acorda, irmão, tá dormindo? Seu DNA espiritual, tá bom? Então, por que eu entendo esse assunto? Vamos lá. Porque eu não vou falar de anjos que eu não estou trabalhando com eles. Irmãos, o mundo espiritual tem milhões de anjos, a gente sabe. E tem milhões de anjos cósmicos. Os anjos cósmicos, eles não descem à Terra. São anjos que você canaliza a energia deles. Vou falar o português rasgado aqui. Você simplesmente... Você não tem como... Você não vai falar, anjo Miguel, vai lá e derruba a pessoa, faz anestesia ou cura, não. E cada um no seu quadrado. Miguel é uma coisa... Cada um no seu quadradinho. Todos eles trabalham nas suas áreas específicas. Apóstolo, eu queria que você trouxesse para mim as correntes dos 7 anjos. Tá? Então, o que acontece, irmãos? Vocês já repararam que quem já me acompanha há muitos anos sabe que eu estou nesse degrau de iluminação. E quem vê meu trabalho 5 anos atrás e vê meu trabalho hoje, viu a minha mudança, viu a minha mudança de linguagem, viu minha mudança de trabalho, porque eu estou em processo de evolução. Você que me conhece hoje, daqui 5 anos não vai me conhecer, porque eu estou em processo de evolução. E a cada vez que eu entrava num novo degrau espiritual, que Deus me dava quando você entra no novo degrau espiritual? Quando você entra num novo nível de revelação. E essas revelações você vai receber de um mestre espiritual da luz, de verdade, ou você vai receber através de um anjo, ou você vai receber através do Espírito Santo, de Deus, no mundo espiritual. Por isso que é um arrebatamento do Espírito. O arrebatamento do Espírito fez um ministério. 2 coisas fez um ministério dar um salto alto. Transferência de unção e arrebatamento do Espírito. Meu ministério minha vida espiritual ela deu um salto de, sei lá, 60 anos em 3 anos. A nível espiritual. Porque no mundo espiritual você mede a idade da pessoa, não é pela idade física, é pelo nível de iluminação.
E quando eu falo iluminação, eu falo nível de conhecimento do mundo espiritual. E não esse conhecimento que você vai ir na internet, pesquisa, não. É um nível de conhecimento iluminado. Não é esse que a religiosidade ensina, porque a Bíblia tem 4 níveis. O primeiro nível é o literal, o segundo é o alegórico, o terceiro é o espiritual, o quarto é o proibido. Não é, esse daqui, ó, não é esse nível de conhecimento, tá, irmãos? É um nível de conhecimento mais aprofundado. Inclusive, na verdade, quando nós aceitamos Jesus, nós fazemos escola dominical, que nós aprendemos a Bíblia o básico, aquilo ali já entrou no caminho da iluminação, que é Jesus. Porque estudar a Bíblia é estudar sobre Jesus. Estudar o mundo espiritual é estudar sobre Jesus, que Jesus é o verbo. Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 3, diz que tudo é criado por meio dele, todas as coisas são mantidas através dele. Então, você já está nessa jornada. Você já entrou nela. Assim que você converteu a Cristo, você já está nela. Agora, você tem que ter a sabedoria de não sair dela. Então, você tem que ter essa visão. Por isso que Deus me chamou. Eu estava falando isso com uma filha minha esses dias, que tem muitas pessoas que estão famintas pelo sobrenatural. Porque elas não têm pastores que ensinam. Porque ou tem pastor que fala mal, ou tem pastor que coloca medo, ou tem pastor que só vai até um certo nível, né? Tem pastores que só vão até um ponto, eles não querem ir além, eles não querem ir mais profundo. Eles, tô aqui, tá bom, tô feliz, ponto. Aí as pessoas vão aprender aonde? Vão aprender com os rabinos. E rabinos, irmãos, se você for estudar o conhecimento deles, você vai perceber que tem muita coisa rica. Eu mesmo cito algumas coisas deles. Mas tem muita coisa, irmão, que é perigosa. Eu até falei pra uma filha minha, para um cara estudar certas coisas, ele tem que ter lido a Bíblia pelo menos de Gênesis e Apocalipse 2 vezes. Para ele ter firmeza na palavra e não se corromper. Eu tinha uma filha minha que um rabino fez ela negar Jesus. Não sei se você sabe, mas na tradição judaica, Jesus não pode haver um mediador entre Deus e os homens. Para salvação, não pode. Então, para muitos rabinos, Jesus, além de ser um herege, um bruxo, um falso profeta, ele está impedindo você de ter um contato direto com o Eterno. Você não precisa de um mediador para ter um contato com o Eterno. Então, uma forma de você ser iniciado nos mistérios judaicos é negando Jesus. Então, o que eles vão fazer? Eles vão dar porções de alimento para você e depois eles vão te convencer. Forte vai pegar a energia deles também. Isso, para mim, acho que é o mais complicado. Você vai acabar... Não tem como, irmão. Você pega alguma coisa deles. E eles podem perceber a ativação de demônios. Demônios também dão dons espirituais. Demônios também dão experiências espirituais. Tem que ter muito discernimento de espírito, né? Eu mesmo já quase caí em várias armadilhas. Se eu não tivesse firmeza na... Irmão, já teve demônios que passou por mentor. Teve demônios que passou por anjo. Teve demônios que passou até, entre aspas, por Jesus. Né? Aquele Jesus branco, do olho azul. Aquele Jesus católico que a gente conhece. Só que eu tinha discernimento de espírito, tinha base bíblica. Então, o que Paulo falou? Ainda que um anjo desça do céu, traga o evangelho fora da palavra, seja anátema, tá? Por isso que eu vou trazer daqui a pouco base bíblica para os 7 arcanos, daqui a pouquinho. Mas eu estou dando essa introdução aqui. Então, filhinhos, por isso Deus me chamou um apóstolo, para eu ajudar os filhos de Deus na espiritualidade deles. Porque tem muita gente, irmãos, que está perdido. E já vive um sobrenatural. Comenta-me quem já vive muita coisa com Deus. Só se chega na igreja, alguns líderes falam que é do diabo. Vou dar um exemplo. Por que tem muitos médiuns mesmo, antes, eles estavam na igreja evangélica. Só que eles viam o espírito o tempo todo. Tem médium clarividente, tem médium que ouve, tem médium... Né? Aí os médiums, eles viam, ouviam, né? Sentiam a energia dos espíritos. Aí eles chegavam na igreja, em vez do pastor ajudar eles a treinar o dom que eles receberam, porque tem pessoas que nascem ativadas, tem pessoas que recebem quando nascem, isso é uma questão genética, né? O que acontece? Os pastores matavam a fé deles. Matavam a fé, não, isso não é de Deus, é do diabo. Em vez de dar assistência para eles saírem daquela energia baixa. Por exemplo, muita gente que vê demônio, é evidente, só que ele está na energia baixa. Então ele tem que subir a frequência dele para parar de ver demônio e passar a ver anjo. Eu raramente vejo demônio. Porque eu não faço nem questão de ver. E quando eu vejo é para batalha. Porque eu tô numa frequência alta. Eu não vou ver demônio. Porque a chave de você acessar os seres mais evoluídos, os seres de luz, é você estar na frequência deles. Aí o que um cara desse faz? Ele mata. Aí o cara fala, quer saber, eu vou pro centro de espírito. Porque lá, já ouvi isso de vários espíritos. Porque lá eles me dão a resposta. Porque o pastor repreende, o pastor ora, o pastor, ele entendeu que o dom é uma ferramenta, o dom não é do diabo. Tá vendo? Tive paralisia do sono. Quantas pessoas já têm paralisia do sono? Comenta pra mim aqui. Não, tive paralisia do sono, é o diabo. Não é o diabo, irmão. Aí a ciência tem uma explicação também. Mas a pessoa que tem paralisia do sono constantemente, ela tem facilidade de ser arrebatada em espírito. Aí ela chega no pastor, o pastor tem paralisia, vem aqui chorar, você é demônio. Não é. Às vezes a pessoa tem uma ilusão que é demônio. Ou porque ela está numa vibração tão baixa, e quando ela está saindo do corpo, ela vê os espíritos ruins perto dela. Porque é o que ela vibra. Você atrai o que você vibra. Então os demônios que estão na sua vida, você que atrai eles. Aí, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Minha filha, eu vou orar para você ser liberta. Você vai fazer mapeamento espiritual, só que você vai passar por uma limpeza. Mas depois da limpeza, vão trabalhar seu dom. Você tem facilidade para ser arrebatado. Você tem facilidade para ser profeta dimensional. Porque, irmão, o mundo, vou falar uma coisa, o mundo espiritual está rodeado de pessoas que não servem a Cristo, que vivem o mundo espiritual.
Eu saio do corpo, irmão. De 100 pessoas fora do corpo, 99 são pessoas que não são de Deus, tá? São pessoas que não são de Deus, não servem a Cristo, não. Agora vai olhar para os de Deus. Não sai, irmão. E quando sai, fica lá só rodeando o corpo, ou vão para zonas baixas ali, ou quando Deus, pela misericórdia, leva, né? Porque, irmão, tem algo. Ser arrebatado é uma coisa, viver o arrebatamento é outra. Tem gente que é arrebatado, mas tá, você vive o tempo todo, quando você quer, o dia todo. É isso que eu estou ensinando para os irmãos. Os dons, eles têm metodologia, eles têm exercício espiritual, eles têm metodologia, irmãos, os dons espirituais. Então, eu curei, tá, mas peraí. Ah, tem muitos anos. Quando Deus quiser, não, quando Deus quiser, não, para com isso. Jesus te deu a fé, te deu a unção, te deu o dom, te deu o nome dele, e ele disse que se no nome dele nós orássemos, ele curaria os enfermos. Marcos 10:8, vá, cura os enfermos, expulsa os demônios, limpa os leprosos, ressuscita os mortos. Então, irmão, não tem desculpa para você não operar. Só que qual que é o mistério? Você não sabe acessar, você não sabe exercitar. Irmão, o corpo, o nosso espírito, por isso que a Bíblia fala dons e frutos do espírito. O nosso espírito é como se fosse um músculo. A gente tem que exercitar ele. A gente não exercitar os nossos sentidos espirituais, Hebreus 5:14, nós vamos conseguir. Ah, quero trabalhar com os anjos. Mas quantas horas você medita por dia? Quantos anos que você ora? Quantas horas você já orou? Quantas vezes já leu a Bíblia toda? Gênesis, Apocalipse. Então, são exercícios. Só que a gente tem que dar os exercícios centrais para você. Eu mesmo já li a Bíblia várias vezes, orei tantas horas e eu não fluía. Porque eu não sabia o conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertar. Tá? Como é que é? Como é que é aí? Fala pra mim. Repete comigo assim. Todo mundo tá mexendo. Repete assim. Meu povo perece. Olha a palavra aqui. Tá sofrendo por falta de conhecimento. Se você tiver o conhecimento, você não sofre. Você vai saber. É isso que eu tô buscando, irmão. Eu falei isso pros meus filhos. Falei, filho, vai chegar um momento que nós não vai sofrer mais. Não vai ter ataque. Porque quanto mais eu levar o meu conhecimento, vai chegar uma hora que não vai ter efeito. Não vai ter capeta, nada. Não vou sentir nada. Não vai ter nada de retaliação. Porque quem mais tem conhecimento é quem mais tem poder. Tem ataque espiritual, irmão, com os anos atrás, irmão do céu. Hoje não dá efeito, porque o conhecimento aplicado, tem que aplicar também. Não adianta você só ter o conhecimento, ficar lá gordo cerebralmente, mas tem que aplicar, vai trazer ali o resultado. Deixa eu ver uma água aqui, filho. Então, quando você entende que você tem que exercitar, que você tem que treinar esses manos, colocar eles em prática, você tem que saber a chave. Nossa, eu sei a chave para ser arrebatado. O seu segredo. Então, na hora que eu quiser, onde eu quiser, quando eu quiser, eu vou ser arrebatado. E tem também os princípios, tem muita coisa, né? É uma escola mesmo, é uma faculdade. Por exemplo, o arrebatamento. Eu dou passo a passo, a sensação que vai sentir, os testes vai passar, coisas que vai acontecer com você, que vai ter que saber lidar. Então, eu quero trabalhar na cura, tem essa chave. Quero trabalhar na profecia, tem essa chave. Quero trabalhar, orar para as pessoas falarem línguas. Tudo tem chave, tudo tem segredo, tudo tem algum conhecimento. E esse nosso trabalho é passar para você o que, irmão? O conhecimento. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do que? Da ignorância. Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Tá bom? E conhecer o mundo espiritual é acesso. É uma chave. Pedro falou, Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele disse, Pedro, pega aqui a chave. O Pai te escolheu, pega a chave. Que ligado na terra será ligado no céu. Resumindo, conhecimento é chave. Se eu sei, eu trabalho. Se eu sei, eu opero. Se eu sei... Se eu tenho, só que não tem como só ter o conhecimento. Você tem que ter também a intimidade e você também tem que saber ouvir a voz de Deus. Só que é um conjunto. E você também tem que ter mestres, tá? Você também tem que ter mentores, não só espirituais, mas físicos. Eu mesmo estava agora numa aula, fiquei das 5 da tarde até quase 9 horas ali, numa mentoria com um rapaz sobre liderança. Nossa, rapaz, ensinou sobre neurociência, teologia, nossa, uma coisa assim, um conhecimento assim, muito, muito top. E eu paguei, irmão. Eu tô pagando, vou pagar caro, né? Acho que eu vou gastar aí pelo menos uns 30 mil com ele. Posso ter dinheiro agora? Não tenho, mas Deus vai prosperar. Mas é o preço para quem quer crescer. Irmãos, se Deus... Vou falar. Se alguém falar assim, o fulano lá do outro lado do mundo, ele tem um manto para crescer membro amputado, que é o manto que eu tô buscando agora. Irmão, eu vendo a roupa do meu corpo, mas eu vou para lá. Irmão, é isso que eu fiz, é isso que a apóstola fez, é isso que nós está fazendo ainda. Irmão, você acha que nós não é dizimista, você acha que nós não é ofertante, você acha que nós não tem cobertura, você acha que nós não temos mentores? Nós temos, irmão. Qual esse homem está me dando mentoria mesmo? Ele tem 60 anos de idade, quase 60 anos de idade. É um cara que entende neurociência, psicologia, psiquiatria, teologia, liderança, sofismo, e ele faz uma mistura, fica top. Então, tipo assim, eu fui atrás das pessoas certas. Esse é meu segredo, eu vou atrás das pessoas certas. E quando eu não acho na terra, eu vou no céu. Graças a Deus e o arrebatamento do Espírito. Hoje deve ter mais ou menos 14 mentores espirituais, mais uns 8
não estou lembrado certinho de cabeça, mas uns 8 professores espirituais, né? Fora ali aqueles seres que só vêm ali para nos dar uma ajuda ali e vai embora depois, tá bom? Então vamos lá, vamos falar aqui dos arcanjos, tá? Dos 7 arcanjos. Primeiramente, você entender que o mundo espiritual tem uma hierarquia, irmão. E essa hierarquia, tem gente assistindo, minha apóstola? Dá o like aí, compartilha, comenta, tá? O like é pra mim saber que você gosta. Se você gosta de conteúdo assim, irmãos, eu estou me expondo na internet. Tô dando minha cara pra bater. Você já viu que eu até virei meme na internet? Pra passar esse conhecimento pra você. Então, se você é grato, tem uma lei no mundo espiritual chamada lei do retorno, ou lei da reciprocidade, tá? Então, se você tá sendo grato, você vai dar o like, vai se inscrever no canal, vai ativar o sininho, vai chamar no WhatsApp, pede pra nós colocar no grupo, pra nós estar sempre mandando o link das lives, vai seguir a gente em nome de Jesus, amém? Mas vamos lá. O mundo espiritual ele tem uma hierarquia. Quem está no topo da hierarquia? Eu vou resumir aqui, mas tem estudos bíblicos, estudos sobre isso. Eu não tirei isso da minha caixola não, irmão, tá na Bíblia, tá? O topo da hierarquia, Ezequiel capítulo 1, Isaías capítulo 6, João capítulo 4, nos traz um resumo da hierarquia espiritual. No topo, quem está na hierarquia? É o Pai. O Pai, ele é o começo de tudo, tá? Ele é o início de tudo. Ele é a fonte primordial. O Pai, abaixo dele, está o Arelim. O que é o Arelim? Arelim é o trono. Aquele trono ali não é um ser físico. Aquele trono ali, irmão, é um ser espiritual, tá? Porque a Bíblia, entenda algo, o mundo espiritual, foi isso que os mentores me explicaram. Que o mundo espiritual, o Espírito Santo me explicou isso muito também, ele não é do jeito que você imagina. Só que, quando eles vão passar a informação de lá de cima para aqui de baixo, como nós somos seres de um planeta chamado Terra, somos primatas feitos de carbono, de água, mamíferos, e vivemos nesse ecossistema, nessa cultura, nas nossas crenças religiosas, eles têm que adaptar, tá, o mundo espiritual de uma forma alegórica que nós vamos conseguir compreender. Então a figura de Deus no imaginário popular é um velho sentado num trono. Tá errado? Não. Simbolicamente está certo, mas literalmente está errado. Porque literalmente Deus não está sentado no trono. Aquilo é uma representação. Eu sei que Deus já me levou até o sétimo céu. Mas após já viu Deus em um trono, já vi, mas eu vou explicar isso em outra live, tá? Porque nos mundos, porque para cada mundo, cada reino, Deus se apresenta de uma aparência, de um nome. Por isso que em Apocalipse 4, Deus ele aparece na semelhança de jaspe e sardônio. Já em Isaías capítulo 6, ele aparece coberto de um véu. Em Ezequiel capítulo 1, ele aparece ali sobre o firmamento. Daniel enxerga ele como um ancião de dias, ou seja, como um senhor de idade, como um velho, tá? Como um ancião de dias. Lá em Daniel capítulo 8, se não me engano, verso 34 e 36. Então, cada um vê a multiforme, que só que Paulo cita, a sabedoria de Deus. É Deus de uma forma. Mas no topo está Deus. Depois vem um Arelim. O que é Arelim? É trono. Trono é um ser espiritual, tá? Esse trono, eu vou entrar agora nele. À direita dele, nivelando, está o Messias. Está o Filho de Deus. Abaixo do trono está o firmamento. Está o mar de vidro, que é um dos arcanjos que eu vou citar daqui a pouco, que é o Sandalfon, tá? Sandalfon significa sandália de Deus. É daqui que é tirado esse anjo. Porque é o piso de Deus. É onde está o trono. O trono está em cima desse firmamento. Ezequiel capítulo 1. Ao redor do trono, por cima e por baixo, em apóstola. Deixa eu ver se minha apóstola me ouvindo. Eu não sei como é que tá a live. Dá o like, compartilha. Tá tudo certo? As pessoas estão me ouvindo? Tem gente, vocês estão entendendo? Estou indo profundo demais? Estou indo raso demais? Eu não ouvi, não. Tem gente faminta hoje ou tem gente religiosa? Gente, dá o like aí, tá? Comenta aí, hierarquia espiritual. O povo hoje é faminto? Como é que... Não, então tá show. Tá tudo certo? O áudio tá bom? A imagem tá boa? Show. Irmão, isso é coisa de apóstolo, tá? Eu tô aqui pregando, mas eu tô pregando, mas eu tô preocupado com isso, com aquilo. Visão ampla de tudo, tá? Mas enfim, voltando aqui ao assunto. Então no topo está o Eterno, a fonte. À direita está o Cordeiro, que tem 7 olhos, 7 chifres, que são as 14 naturezas de Deus. Lê lá, Apocalipse 4, não vou ler agora, só vai demorar. Está os Arelins. Abaixo está o firmamento. Ao redor, ou seja, tem alguns acima e alguns abaixo, trono. Em Ezequiel capítulo 1 eles estão abaixo, ou diante. Mas em Ezequiel capítulo 1, mas em Apocalipse 4 eles estão ao redor. Seja ao redor ou por cima e por baixo. Estão os Hayokatodes, ou os querubins, que são os animais sagrados. Tem 4 cabeças, leão, águia, homem e
leão, águia, boi selvagem, homem, 6 asas em Ezequiel capítulo 1 e 4 asas em Apocalipse capítulo 4. Olhos por todo o corpo, pé de bezerro, pata de bezerro, de bronze polido. Diante do trono estão os 24 anciãos. Os 24 anciãos são os principados, são os mais elevados que tem. São os Metatrons. Agora eu vou falar sobre eles. São 24 Metatrons. A palavra Metatron significa aquele que está diante de Deus. E os anciãos estão diante de quem? De Deus, tá? São seres muito elevados. Eles são os legisladores do mundo espiritual. Já vi gente falar, não, são os 12 apóstolos e os 12 patriarcas. Não são. Esses 24 anciãos, eu pensava isso também, mas quando eu fui lá, eu vi. Esses 24 anciãos, na verdade, eles são, inclusive os 12 apóstolos e as 12 tribos foram inspiradas nesses 24 anciãos. São 24 seres muito elevados a nível de consciência, a nível espiritual. Acima deles estão as coroas, que são os ofanins. Lembra dos ofanins? Em Ezequiel capítulo 1. A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 1 que onde os Arraiocatodeshi iam, os ofanins iam, né? Quantas asas que os Arraiocatodeshi tinham? 6, tá? Então faz a conta aí. A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 1 que eram rodas dentro de rodas, né? Então vamos saber quantas rodas que cada roda tinha. São 4 rodas, mas quantas rodas cada uma tinha? 6. Porque uma roda era equivalente a uma asa dos Arraiocatodeshi, que eles iam zigue-zagueando. O mesmo espírito que estava na roda estava sobre os Arraiocatodeshi. Eles estavam o quê? Conectados, tá? E o que você vai ver? 24 rodas. Multiplica aí. 6, 12, 24. Quantas coroas são? 24 coroas. Abaixo das coroas, os ofanins, estão os anciãos. Abaixo dos anciãos estão os tronos. Abaixo dos tronos estão o firmamento, que é o Sandalfon. Sandalfon é o piso espiritual. Depois vai vir quem? Vai vir os Elohins, os Edonei Elohins, os Malahins, não, os Elohins, os Edonei Elohins, os Malahins, os Ixins. Essas palavras são tudo na Bíblia original, não na Bíblia portuguesa. Porque não, quando traduzir na Bíblia, ela perdeu muito do conhecimento dela. Você vai ver lá no português varão. Lembra aqueles 3 varões que aparecem para Abraão e eles comem lá com Abraão? Aquele que aparece para Gideão, aqueles ali, no original não está anjo, está Ixim. O povo confunde. Malahim é um título, não é um nome. Eles não são chamados de anjo. Como se eu falar assim, vou mandar uns missionários na Angola, uns missionários lá em Gana, uns missionários em Portugal, uns missionários no Japão, uns missionários na Índia. É um título. Então os Malahim são agrupamentos de anjos. Ou melhor, de espécies do reino de Deus, de seres espirituais. Tá? Então, esses seres são divididos em 12 classes, em 12 grupos. A tribo de Israel, presta atenção, se você ler a Bíblia, você vai perceber em Gênesis e Apocalipse, que existe um paralelo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, o tabernáculo, ele era um espelho do mundo espiritual. E Israel também é um espelho. Paulo fala do Israel espiritual. Paulo fala do templo espiritual e da Jerusalém espiritual. João também cita isso lá em Apocalipse capítulo 22. Então, o reino de Deus é dividido em 12 tribos. Essas 12 tribos têm esses agrupamentos de anjos, tá? Esses agrupamentos têm hierarquias. Os Edonei Elohins, os Malahins, os Ixins, são seres mais próximos de nós. A nuvem de testemunhas mesmo são esses grupos, são esses agrupamentos, tá? Então o que você chama de anjo seria mais ou menos esses 4. Os Ixins, os Edonei Elohins, os Elohins e os Malahins. Mas resumindo, tá? Todo esse grupo, eles são parecidos com a gente. Eles têm o nosso aspecto. Porque eles estão numa frequência semelhante à nossa. E eles habitam aonde? No 3º, 4º, 5º céu, que é o mesmo céu onde habitam os santos, os servos do Senhor, que hoje estão na glória, onde habita o profeta Elias, que foi arrebatado, é onde que habita o apóstolo Paulo, é onde que habitam os servos de Deus. Então, quando você for arrebatado, é lá nesses céus, mais próximo do nosso, que nós estamos no 1º e no 2º. O primeiro céu é qual? É o céu material. O 2º é o etérico. O 3º é o espiritual. Quando você for lá, você vai descobrir uma coisa. E lá tem um reino chamado paraíso. Esse Paulo falou. Paulo diz assim, eu fui arrebatado até o 3º céu. No paraíso, no 3º céu. Ele deixa claro que o paraíso estava no 3º céu. Então o paraíso é um reino dentro do 3º céu. A Bíblia fala que só tem 3 céus. Não, a Bíblia não fala que só tem 3. Paulo disse que foi até o 3º. É como se eu falasse assim, eu fui até o 3º andar. Mas não significa que só existe 3. Se você ler a Bíblia no original, você vai descobrir pelo menos 7 palavras para céus. Então são 7 céus. Se você for ler no hebraico. Lá no livro Arrebatamento do Espírito, eu dou detalhadas bases bíblicas, tudo, irmão. Eu explico como que é o funcionamento de tudo que Deus criou. Que é muito complexo, é muito complicado. Está na Bíblia, mas está só nos originais. Tem que entender um pouco de hebraico, aramaico, grego para achar. Principalmente Apocalipse. Apocalipse da estrutura do mundo espiritual. A Nova Jerusalém é a planta do mundo espiritual. Está lá. Então, eu já também expliquei o que tem em cada céu. Por exemplo, no 4º céu está a Nova Jerusalém. É no 4º céu que está a morada. Aí é outra explicação, tá? Então, o que acontece? É lá que estão os santos. Então, esses santos do Senhor, é comum quando você for lá, você aprender com eles. Eles mentorar você. É muito comum, né? Por exemplo,
o Glenn Smith mesmo, que é o pioneiro das gemstones from heaven. Quando eu fui no terceiro céu, eu encontrei com ele no paraíso. E eu fui em um reino lá, que é o reino das gemstones. E ele me ensinou muito sobre as gemstones from heaven, que são as pedras que materializam. Quando a gente está orando na live, na igreja, né? Aparecem as pedrinhas. E aí, o estudo que ele me trouxe, uma parte foi ele, uma parte foi Jesus. Eu fiz o curso Pedra de Sião. E o que acontece? Né? Recebi também partição dele e tal. A partição do mundo espiritual é diferente da partição daqui. É mais é diferente, a mecânica é diferente, né? A gente não vê o que acontece na impartição no mundo físico. Mas lá é mais intenso e tal. Então, é muito comum você poder encontrar com esses seres lá, que já servos do Senhor, tá? É muito comum, inclusive, o inferno também fica no terceiro céu. O inferno também fica lá, tá? Só que o inferno também tem níveis. Então, tem inferno também no quarto céu, no quinto céu. Lá também tem infernos, tá? Mas é diferente. Por isso que a Bíblia dá vários nomes para inferno. Seiol, Tártaro, Hades, etc. Mas quem são esses 7 arcanjos, apóstolos? Esses 7, eu vou falar um por um, a base bíblica, e no final eu vou ensinar como acessar um por um. Esse conhecimento é muito elevado, tá? Então eu peço você, tá? Que ora para Deus te dar sabedoria para você entender. Vamos ao mais comum de todos, né? O mais comum de todos, e é o que todos conhecem, né? É o anjo Gabriel. Vamos lá. O anjo Gabriel, ele trabalha na área de mensageiro. Ele é um anunciador da luz. Ele sempre traz, ele também é ele libera decretos espirituais, tá? Esse ser muito elevado, ele governa o terceiro mundo. Ele governa o terceiro mundo, que é o mundo espiritual. Tá bom? Então, uma das formas, eu não vou ensinar todas aqui agora, tá? Senão não dá tempo. Lá no livro Atos Proféticos Angelicais, no livro Atos Proféticos, eu vou ensinar. Você pode adquirir PDF, vai chegar impresso para nós semana que vem. Você pode usar a pedra para canalizar ele. Irmão, isso aqui é um conhecimento muito elevado. Espero que Deus abra a tua mente para isso. Mas é o seguinte, cada pedra, tudo no universo carrega vibrações. Eu fiz uma live sobre isso. E tudo no mundo espiritual está conectado. Então, semelhante atrai semelhante, né? Por isso que você vai ver lá na Nova Jerusalém, 12 pedras. O fundamento da Nova Jerusalém eram 12 pedras preciosas. A estola do sumo sacerdote eram 12 pedras. Davi usava a pedra para consultar a Deus. Porque há algo profético em tudo. Tudo é profético. Agora, o que acontece? Toda pedra tem poder? Não. Depende da ativação que você vai fazer nela. Por exemplo, vou pegar uma pedra de vidro aqui, vou orar. Essa é a pedra do arcanjo Gabriel, não vai funcionar. Eu vou pegar aqui uma pedra qualquer e vou orar. Essa é a pedra do arcanjo Gabriel, não vai funcionar. Tem que ser a pedra que tem a frequência semelhante à dele. No mundo espiritual, irmão, tudo é frequência. Vou dar um exemplo. Eu expliquei isso na escola Pedra de Sião, né? A Bíblia fala em Eclesiastes, capítulo 12. Antes que se quebre o copo de ouro, a roda junto à fonte, o cântaro junto ao poço e se corte o cordão de prata. Nosso espírito tem 7 rodas, que é onde moram 7 espíritos de Deus. A Bíblia fala sobre os 7 espíritos de Deus, que são 7 espíritos de Deus que estão lá diante do trono. Que eu até esqueci de citar isso aqui. Os 7 espíritos de Deus, cada um deles são revelações divinas. São atributos de Deus, mas eles são rios de Deus. E esses atributos divinos, esses seres espirituais, conscientes, eles carregam uma determinada frequência. O que é uma frequência? Frequência é a velocidade de uma onda. Já viu um cardiograma? Já deve ter visto em filme, pelo menos. Tá lá, morreu. Então, a ciência ela pode medir a frequência de algo. E a Bíblia fala que tudo foi criado por meio da boca de Deus. Haja luz, houve luz. Soprou. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz que tudo foi criado por meio da palavra. Quem é Jesus? É a palavra, é o verbo. Então, imagina que Deus ele criou uma sinfonia, como se fosse um violão. Ele tocou uma nota, dó, ré, mi. Não lembro agora as 6 notas do violão. Dó, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, mi, dó. Não, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Coloque para mim ver se eu me lembro. Se eu falei certo. Comente para mim quais são as notas. Vamos supor que Deus tocou cada nota. E quando ele compôs cada nota, emitiu um número. Imagina aí. Vai. Vamos lá. Ele tocou o misão, gerou nota 10. Então, no mundo, no universo, tem coisas que estão na frequência 10. Entendeu? Então, vamos supor, quando ele tocou a nota lá, ele tocou na corda lá, emitiu uma onda. Inclusive, até a ciência já traz a física quântica. Que tudo no universo é energia, é onda. Se é onda, teve uma origem, que é a voz de Deus.
Por exemplo, se você olhar na sua mão é composta por quê? Por células. Cada célula sua é composto por átomos. Cada átomo é composto por partículas subatômicas. Cada partícula vai ser composta pelo bóson de Higgs. E o bóson de Higgs vai ser o quê? Vai ser ondas. Aí entra a teoria das cordas. Então, no universo quântico, tudo é uma onda. Uma partícula se comporta como uma onda. Uma partícula, na verdade, não é uma partícula. Por exemplo, fizeram um estudo onde colocaram duas fendas. Pensa que está na sua frente, dois gols. Você tem que escolher. Qual que eu vou chutar a bola? O gol 1 ou o gol 2? A rede 1 ou a rede 2? Aí, eles repararam que quando a gente estava observando e acreditava que ia jogar a bola para o gol 1, a bola ia para o gol 1. Mas eles repararam que quando não tinha um observador, quando chutava a bola, ele ia para os dois gols em todas as possibilidades ao mesmo tempo. Ele ia para as duas redes. É isso que é o poder da fé que Jesus fala, que é a fé vibracional. Por isso que a pessoa não é curada, porque ela crê com a boca, mas ela não crê com o coração. Jesus disse isso. Ela não crê nas fortalezas da mente. Por isso Paulo falou, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é iluminação espiritual? Atualizar a mente. Sair da religiosidade, é atualizar o tempo todo. É o método socrático. Quando eu penso que sei, nada sei. É o método socrático. Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. E poderosas em Deus, para destruir fortalezas da mente. Então, o que é iluminação? É renovação da mente. Entendeu agora? Isso que é iluminação. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, voltando lá. Vamos supor que a frequência, a energia de Gabriel é a frequência 10. E vamos supor que a frequência do espírito de sabedoria é 10. E a frequência da cor rosa é 10. É amarela, perdão. A frequência da cor amarela é 10. E a frequência disso é 10 disso. Então, o que eu faço? Se eu quero acessar aquele ser, eu vou fazer a junção dos elementos dele. Isso o próprio arcanjo Gabriel me explicou. Eu vou fazer a junção, já tinha uma noção disso, mas eu não tinha conhecimento mais profundo. Eu vou fazer a junção desses elementos e vou acessar ele. É por isso, irmão, vou para a Bíblia. Por que o sumo sacerdote vestia a roupa que vestia? Já tinha roxo no meio? Roxo é a cor da iluminação. Tinha azul escuro é a cor da evidência. Por que o sumo sacerdote tinha que usar um chapéu? Por que ele tinha que usar uma placa de ouro com 12 pedras? Alguém vai falar, não. Quem está no primeiro livro da Bíblia vai falar assim, não, é porque isso aí é porque tinha significados teológicos, tinha significados cristológicos, tinha significados teocêntricos, tinha significado paracriocêntrico, eu concordo. Só que não era só isso, irmão. O sumo sacerdote ia fazer o quê? Ele ia invocar a nuvem de glória. Então, para ele invocar Deus, irmão, Deus não ia descer no meio de uma bagunça, cheio de roupa jogada para todo lado, sujeira. Não. Tinha que preparar o ambiente. Então, o que Moisés fez? Criou um tabernáculo, ouro, tudo ali era energia. Porque, vamos lá, não lê, meu Deus do céu, lê a Torá. Lê a Torá, irmão, pelo amor de Deus. Você vai ver em números. Eu sei que é chato, que muita gente pula desses livros. Eu li todos, várias vezes. Lê Deuteronômio, lê Levítico, você vai ver que Deus deu o nome, irmão, do que ele queria. Ele queria madeira tal, tecido tal, ele era exigente, porque era tudo, irmão, um trabalho de invocação de Deus, da nuvem, para abrir um portão para Deus entrar para a terra. Então, por isso que Deus era exigente. Por isso Deus falou, somente o sacerdote pode queimar incenso. Aí o rei foi lá para queimar incenso e ficou leproso. Ou seja, era tudo, por isso que tinha toda uma organização. Aí quem abriu no primeiro nível vai falar, não, isso aí, apóstolo, olha para mim, rapaz. Isso aí, apóstolo, é só porque eu já passei desse nível. Estudo antropológico, simbólico, teológico. Porque ali, aquela cor cristológica simboliza algo sobre Jesus. Está certo também? Está certíssimo, é verdade. São os 3 reinos da oração também. Só que a multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus tem níveis. A Bíblia fala que o homem natural não conhece as coisas espirituais. O espírito o quê? Mas às vezes carnece. Mas o homem espiritual tem todas as coisas. Todas. Não é só espiritual, é filosófico, é teológico, é psicológico. Eu só gosto... Não. Agora eu vejo que a iluminação é tratar o físico, o emocional e o espiritual. Eu sou um homem de Deus muito elevado, tá? Mas você tá cuidando da sua saúde? Precisando brigou comigo semana passada. Tu vai fazer exercício, rapaz. Tô fazendo... Agora eu vou fazer uns negócios aí, uns mistérios. Filho, muda a tua... Eu cuidando da minha saúde. Não é só espiritual. É emocional, espiritual e físico. Agora, olha que mistério. Nada na Bíblia é por acaso. Sabia que Isaac Newton, que é um dos caras que eu mais admiro, que ele unia fé e espiritualidade, fé e razão? Porque eu vejo que tem alguns espirituais aí, alguns profetas, eu não gosto da ciência. Negócio de misturar física quântica com espiritualidade. Isso aí é heresia. Psicologia é do diabo. Irmão, pelo amor de Deus.
Você tem que ter equilíbrio entre razão e espiritualidade. Tem que ter equilíbrio. Ambos se complementam. Quando você trabalha com os dois, você avança na iluminação. É por isso que Deus, quando mostrou o profeta Moisés, primeiro ele mostrou Einstein. E eu demorei anos para entender isso. Aí eu falei, mas o que Einstein tem a ver com Moisés? São duas figuras totalmente diferentes. Eu queria me dizer o seguinte, rapaz. E foi bem na época que ele estava me falando que ele ia me ensinar os segredos do universo. Na época eu nem sabia, irmão, o que Deus quis dizer com isso. Eu pensei, porque meu sonho era ser astrônomo. E eu falei, mas Deus, o que isso quer dizer? Einstein de um lado, Moisés do outro. Hoje eu entendo. É o casamento entre o ministério profético e a ciência. Os dois têm que andar juntos. Não dá para ficar brigando. Aí, irmão, olha que interessante. Isaac Newton estava estudando o Templo de Salomão. Sabe o que Isaac Newton descobriu? Ele descobriu a lei da gravitação universal. Isaac Newton, ele estava estudando a partir da matemática do Templo de Salomão a data do fim dos tempos. Não a data da vinda de Jesus, a data do fim dos tempos. Muita gente confunde isso. Ele chegou a duas datas, 2060, 2100 alguma coisa e 2300 alguma coisa. Ele estava estudando, cara, Isaac Newton, isso que eu acho massa. Ele via matemática na Bíblia, ele pegava a Bíblia e ele convertia os versículos em matemática. Gente, então o que acontece? A ciência e a fé andam junto. Então você acha que aquelas formas geométricas era para nada? O povo fala, Salomão era o mais sábio do mundo. Não, Salomão entendia os mistérios espirituais, Salomão entendia de arquitetura, geometria. Salomão era inteligentíssimo, ele entendia de botânica, entendia de biologia, filosofia. Então o que ele fez? Depois ele se corrompeu, né? Se perdeu, já sabe a história. Todo mundo já sabe que ele se corrompeu, que ele ficou tão faminto pela sabedoria, que ele foi buscar sabedoria fora da fonte. Ele foi buscar sabedoria com os pagãos, com os magos. Ele foi lá, estudou com os magos do Egito, ele começou a estudar com os magos da Babilônia, com os magos da Índia, porque ele estava sedento por sabedoria. E aí foi daí onde Deus ficou furioso. É isso que eu falo, estudar sabedoria com idólatra te leva à idolatria, porque é disfarçado. Eles trazem o conhecimento disfarçado de idolatria. E qual que é um dos pecados que Deus mais odeia? Lê a Bíblia, é a idolatria. Aí o cara, isso é uma pessoa com idolatria. Por quê? Para você invocar certas energias, certas magias, você tinha que vir com o quê? Com idolatria. Aí Salomão se corrompeu. Aí a Bíblia está falando que é por causa das mulheres. Sim, porque foi através das mulheres que ele acessou esse conhecimento. Por que você acha que Salomão deixou elas... Não é porque elas seduziram ele, sim, mas porque através delas ele acessou o conhecimento. Pega aqui, meu marido, um livro aqui da bruxaria de Lilith. Pega aqui um livro da bruxaria de Aserá. E Salomão, cara, eu sou um cara estudioso, tô com fome, eu quero aprender, deixa eu ler esse livro aqui, ver o que tem. Leu o livro, pegou a energia dos deuses, começou a adorar, pronto. Aí, não, todos os caminhos levam a Deus, não todos os deuses, né? Todos os deuses, é o seguinte, tudo é um Deus só, todos os deuses é o mesmo Deus, vamos adorar, vamos idolatrar, vamos levantar imagem de escultura, vamos colocar um trono aqui para Aserá, um trono para Lilith, um trono para não sei quem, para Baal. Aí começou a bagunça. Aí Deus falou, rapaz, você acha que eu divido-me agora com Deus de barro? Eu te dei toda sabedoria, te dei sabedoria, eu te daria mais. Aí você foi buscar sabedoria em outras fontes. Pera aí, rapaz, senta aqui. Você vai ser castigado. Perdeu o reino. 2 reinos para Roboão, 10 reinos para Jeroboão. Aí tá. Então, irmão, você vai perceber que a Bíblia, ela é toda harmônica, ela é toda matemática. Então, voltando à questão da frequência, né? Então, presta atenção. Frequência é como se fosse uma onda. Imagina uma onda do cardiograma. Aquele número de onda vai gerar algo, vai formatar algo. Vou dar um exemplo. O melhor exemplo que eu gosto de dar é a água. Quem é cozinheira? Você que é cozinheira, deixa eu te falar. Você que trabalha na cozinha, você que é homem, eu sei que tem homens cozinheiros, vários, eu conheço muitos bons aí. Você é um cara que trabalha com energias. Porque o tempo todo você está manipulando energia. Você pega a água, ela está numa frequência. Vamos supor que ela está na frequência N. Você vai lá e evapora ela para cozinhar as verduras. Converte ela em frequência X. Porque ela vai se tornar gasosa. Aí, a água está fria, você coloca lá no freezer. Vai converter, a água está líquida, vai converter para água, para gelo. Você vai sair da frequência, de uma frequência e vai entrar em outra. Então, tudo no mundo, no universo, são números. Einstein dizia que o mundo, que o universo, que a linguagem de Deus é a matemática. Então, Einstein, ele dizia que ele estudava Deus, quando ele estudava o universo, de forma matemática. Então, imagina que essa caneca, para ela ser convertida nesse formato, foi uma determinada frequência. Agora imagina frequências que elas são o quê? Correspondentes. Elas estão em sintonia. Elas estão em semelhança. Né? Por exemplo, você só está nessa live porque a sua frequência é parecida com a minha. Ou tá. Porque é o seguinte, ou você está indo pelo caminho que eu estou, ou você já está, ou você está voltando, ou você está querendo estar lá também. Por isso que você está me assistindo. Então, semelhante atrai semelhante. Simples assim. Tá bom? Então, vamos lá. Cada pedra emite uma frequência. Jesus disse o quê? Os fariseus, esse povo aí tá estendendo palmeira para Jesus veio na jumenta em Jerusalém.
para cumprir Zacarias, capítulo 14, verso 5, creio eu, ou capítulo 11, verso 5, que diz que o Messias entraria em Jerusalém com na jumenta. Eles estenderam os palmeiras e estenderam vestes para Jesus passar. Aí os fariseus achou ruim, Jesus falou assim, se eles calaram, eles estavam gritando, como é que é a palavrinha, meu pai? Maranata não, acho que é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Rosana, ora vem, Senhor Jesus. Rosana, socorro, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Alguma coisa assim, Rosana. Rosana, ora vem, Senhor Jesus. Aí os fariseus falaram assim, manda esse povo parar. E falou, se eles pararem, as pedras vão clamar. Aqui tem um outro segredo espiritual muito forte, que eu vou um dia fazer um estudo sobre isso, já tem também na internet. Mas cada pedra quer uma frequência. Então você tem que saber qual é a pedra que vai corresponder àquele anjo. Por exemplo, qual que é a pedra que tem uma frequência semelhante à de Gabriel? A ágata rosa. Após, como você sabe, o Espírito Santo me falou. Foi uma coisa assim guiada pelo Espírito Santo, tá? Então a ágata rosa, e também que eu estudei, né, todo o contexto bíblico de Gabriel, o nome dele, eu conectei o nome com a cor, até chegar na ágata rosa. Então a ágata rosa é a pedra do anjo Gabriel. Após, eu posso ir na minha casa, comprar uma ágata rosa perto da minha casa, e consagrar ao anjo Gabriel, irmão, eu não aconselho. Você pode fazer se souber como ativar. Por quê? Onde você compra, influencia. Por isso que até eu compro, né, eu tenho meus fornecedores, que foi o fornecedor mais neutro que eu achei, que eu orei. Primeiro, eu oro, eu falo assim, pai, todo demônio que tiver na pedra, sai agora em nome de Jesus. Segundo, lembra que eu disse que cada pedra corresponde a algo no mundo espiritual? Então, cada pedra dessa não corresponde só a um anjo. Ela corresponde também a uma energia, a uma unção e a alguma manifestação. Então, eu quero ministrar a cura de traumas. Eu quero ministrar a libertação de cativeiro. Eu quero ministrar a profecia. Qual que é a pedra? É essa aqui. Então, eu vou transferir a unção para a pedra. Pai, em nome de Jesus, é o segundo passo. Eu transfiro a unção para essa pedra agora. Aí eu vou orar para a unção de cura de traumas, libertação, unção de anjos. E vou citar. Terceiro, eu vou ativar, presta atenção no que eu vou falar, irmão, bem atenção, a energia de Gabriel nessa pedra. Por que eu falo que eu vou ativar? Porque eu consigo canalizar a energia de Gabriel. Após como? Irmão, foi uma coisa que Deus me deu. Eu já ensinei para vocês como conseguir chegar nesse nível, arrebatamento em espírito. É uma jornada de iluminação, tá? Se eu vou falar aqui tudo vai demorar, é um processo. Você vai ter que ter aulas ali com os mentores, você vai ter que ter aulas com o próprio Jesus, com o Espírito Santo, você vai ter que entrar nas faculdades de mistérios no reino de Deus. Então é muita coisa. Mas enfim, por isso que eu tô com essas 7 pedras aqui, eu vou citar cada uma, e não tô com outras. Tem gente pedindo outro tipo de pedra para mim. Irmãos, se você quiser uma pedra do seu anjo pessoal, tudo bem. Mas dos anjos cósmicos são esses, porque são os que Deus me deu para canalizar. Por exemplo, eu não consigo canalizar o anjo Uriel. Eu tentei, mas eu não consegui. O Espírito Santo falou, você não tem acesso a esse anjo ainda. Aí teve um outro anjo lá também, Deus falou, você não tem. O João não tem acesso a esse anjo. Então, irmão, o mundo espiritual é acesso. E quem te dá acesso é Deus. Através, tem múltiplas formas, mas a mais comum, pelo menos na minha experiência com Deus, é o arrebatamento em espírito. E isso vai anos de iluminação, de aprendizado, de estudo, até chegar nesse ponto. Por exemplo, essas pedras. Eu não inventei, irmão, eu não tirei isso aqui da minha caixola. Deus é testemunho. Eu não falei assim, posta de prova, até nos comentários. Eu não vou falar, eu não estudei em outro local. Não, foi algo que Deus deu para o Mateus. Mas como, apóstolo? Como que você conseguiu isso? Irmão, arrebatamento, lendo a Bíblia, orando, jejuando, fazendo todo o processo de iluminação, que eu já gravei live explicando como que são os processos de iluminação, já dei estudo bíblico, estou dando lá. Os Valianos é o quê? É um grupo de processo de iluminação. Então, à medida que você vai entrando em iluminação, Deus vai investindo em você. Deus fala, eu posso investir nesse rapaz, eu posso investir nessa mulher, porque ela está no processo. Porque cada degrau você recebe uma nova patente, cada degrau você recebe uma nova revelação. É simples assim. Revelação o quê? Revelação é acesso. Por exemplo, meu sonho é ter acesso ao apóstolo Paulo. Eu ainda não recebi essa autorização, mas eu sei que ainda vai acontecer. Meu sonho é ter acesso ao profeta Enoque. Não tive essa autorização ainda, mas vai acontecer. Agora, quais acessos Deus me deu autorização? Para acessar Gabriel, Miguel, Camael, Raziel, Metatron, Sandalfon e Rafael. Quais profetas da Bíblia? Elias, Moisés, Daniel, principalmente o profeta Elias. Tá? Então, vai da intimidade. A chave é essa, a intimidade, mas não é só uma intimidade. Porque, irmão, o segredo é o conhecimento. Como tem intimidade com Deus? Vou pro meu quarto, ajoelho e oro. Não é só isso. Você tem que saber como, por exemplo, na escola. A primeira escola que eu fiz foi o Acessando o Espírito. Lá eu ensino a pessoa como relacionar com Deus da maneira eficaz. Não adianta eu ficar 3 horas, mas eu não estou debaixo da nuvem, eu não estou cheio da unção. Vai funcionar? Vai. Só que se você quer que aquela intercessão ou aquela intimidade flua,
Já entrou no quarto e você saiu vazio igual entrou? Porque intimidade não é só você falar, é você falar, mas você ouvir. Não, tem vezes que eu vou orar, que a maioria das vezes eu nem falo. Só quando Deus quer que eu interceda, quando é oração de intercessão. Mas tem oração de intimidade, você fala assim, senta aí que hoje eu vou conversar com você. Aí o Espírito Santo me fala, você está errado. E fala, o que foi, Senhor? Eu já fico, me perdoa, Espírito Santo, o que eu vi de errado? Você fez isso, não me agradou, não agradou o pai. O pai está triste com você. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o Espírito Santo, você tem que melhorar nisso, naquilo. Aí tem um negócio, isso aí vem de trauma. Então começa. É uma reforma íntima. Só que ele só fala quando ele sabe que eu estou pronto. Tem coisas que se ele me falasse 3 anos atrás, eu não ia aceitar por causa das fortalezas na mente. Meu filho, tem que melhorar nisso, tem que mudar isso, tem que... Por exemplo, quando eu começo a movimentos valianos, eu não queria começar. O Espírito Santo falou, você vai começar. Eu falei, mas Senhor, me perdoa. Ele, já sei, você não quer, né? Eu falei, não, Senhor, é porque eu me sinto tão humilde, eu não sinto que eu estou preparado. O Espírito Santo falou, tá vendo? Você está acreditando que as pessoas falam de você. Hoje mesmo eu recebi uma crítica, né? Aí eu fiquei meditando naquilo. E o Espírito Santo veio falar comigo. O Espírito Santo falou, filho... Não, o Espírito Santo é um psicólogo, é um terapeuta mesmo. Mas, filho, você está preocupado com a opinião dos outros? Você tem que agradar a opinião do pai. Por que você está aí? O filho está feliz com você. Ele falou isso para mim ontem. O filho está feliz com você. O líder dos valianos não é você, é o filho. O filho está muito alegre com você. Porque você está cumprindo o que ele pediu para você alguns anos atrás. E é chegado o tempo. Então, irmão, não adianta. Tem que ter intimidade com o Espírito Santo. A fonte de todas as coisas, de todos os mistérios, chama intimidade com o Espírito Santo. Porque através da intimidade com o Espírito Santo, você tem intimidade com Jesus. Ele te leva até Jesus. E Jesus vai te levar até o Pai. Tá? Então essa aqui é a gata rosa, para você acessar o anjo Gabriel. Vou explicar daqui a pouco. Vamos para o próximo anjo que você conhece. Tá? Que é o anjo Miguel. Peraí, acho que eu estou sem a pedra do anjo Miguel. Miguel, Rafael, Gabriel, Camael, Metatron, Sandalfon. Tá? Essa pedra também pode ser ativada para o anjo Miguel. Não, vou usar escrito Miguel. Agorinha, peraí. Como é que você quer que eu faça aqui? Vamos lá, vamos agilizar. Eu vou pela ordem que Deus está soprando aqui no meu ouvido. Não vou pela minha ordem, não. Essa aqui é do anjo Rafael, tá? Onde está o anjo Rafael na Bíblia? Irmãos, você já reparou que os nomes dos anjos carregam os nomes de Deus? Então, na Bíblia, no original, você vai achar pelo menos uns 100 nomes de anjo. Lá em Êxodo capítulo 19, capítulo 21, do verso 14 ao 16, alguma coisa assim, ou do verso 19 ao 21, você vai encontrar os 72 nomes de Deus. Também os 72 nomes de anjo, porque os anjos são revelações de Deus. Então, o nome Rafael está onde? Lá na passagem que Deus, que está escrito assim, Jeová Rafa. Deus que cura, Deus que sara. Então, essa passagem, na verdade, está chamando o anjo Rafael. É o nome do anjo Rafael, tá? Então, essa pedra é a pedra da cura. Quero trabalhar com cura, quero trabalhar com milagres de alto nível, tá? Esse é o anjo. Em nome de Jesus. Vamos lá, então, vamos dar uma agilizada aqui. Vou falar para vocês qual que é a passagem de Jeová Rafa, só um segundo. É Êxodo capítulo 15, verso 26, tá? Aí agora vem esse anjo aqui, que é um anjo que ontem eu canalizei ele muito forte, nos últimos meses eu tenho sentido muito forte a energia dele. Irmão, cada anjo, eu ficaria aqui até amanhã, eu não quero estender muita live, mas cada anjo tem uma energia, tem um cheiro, né, tem uma frequência. Então até falando para a apóstola, né, que ontem, até essa noite quando eu fui dormir, irmão, meu corpo estava queimando, mas queimando, meu rosto queimando, meu braço, minha mão, como se eu estivesse com febre. Aí a apóstola falou, é o calor do Espírito Santo? Eu falei, não é. É diferente. O calor, tem um quentinho do Espírito Santo, quem já sentiu sabe, que é um quentinho bem gostoso, com muito amor. Tem o calor do Espírito Santo, tá? E tem o calor da unção, tem o calor do fogo do Espírito Santo. Cada calor é diferente. Só que esse calor, irmão, ele é diferente, sabe? Por exemplo, o Gabriel, ele tem uma energia de muita paz, muita luz, muito amor. A energia do arcanjo Gabriel é como se fosse uma flor. Nossa, essa palavra que veio aqui é essa mesmo. Você está mostrando no jardim, você sente aquela serenidade. Gabriel é um ser muito sereno. É uma energia. Eu ia falar que é parecido com Jesus, mas não é não. Jesus é a manifestação do amor. Só que é uma energia, irmão, de muita paz, muita luz, de muita gratidão. Já a energia de Rafael, e até o cheiro, é uma energia
ela já é mais empoderada. Ela não vibra tanto amor quanto o Gabriel, mas ela vibra... Tem amor, com certeza que a chave da cura é um amor, mas é uma coisa assim, parece que ele é um guerreiro contra as doenças, é um guerreiro contra as enfermidades, vibra energia de medicina, eu não sei, irmão, você tem que sentir pra você ver. Já Metatron, não. Metatron, a energia dele é uma energia diferente de tudo que eu já senti. A energia de Metatron é uma energia de muita autoridade, muito poder, muita ousadia, muita coragem. Sabe quando a sensação que você tem é que você está diante de um ser tão poderoso, tão elevado, que é medo que você sente. Não é um medo ruim, mas é um temor, né? Porque é um ser muito extraordinário. Eu acho que é por isso que ele é chamado, na Bíblia, ele está lá em Apocalipse 4. A palavra Metatron significa aquele que está diante de Deus. Os 24 anciãos estão o quê? Diante de Deus. Então, Metatron, esses 6 específicos, 24 anciãos, são 24 Metatrons. É um ser muito elevado, é muito poder. Essa é a palavra. Ele emana muito poder. Irmão, imagina um poder que você sente vai ser destroçado. Não é o mesmo poder que você sente quando você assiste a unção do Espírito Santo. Porque a unção do Espírito Santo é tangível, palpável, ela é líquida, ela é amor. Tá? Quem vai vir aqui no santuário, me lembra de eu colocar vocês para sentir a energia do 7. Tá? Que eu consigo canalizar o 7. Os outros eu ainda não consigo, Deus ainda não me deu esse acesso. Mas esse 7. E você vai sentir também, quando eu te entregar essa corrente, tá? Então o Metatron ele tem essa energia muito elevada, muito forte. Tanto que o corpo seu, sabe quando você está com o corpo acelerado, sabe? Quando você está em estado, quando você sente a energia dele, dá aquela, sabe? Como é que eu vou falar? Quando você, com a adrenalina alta, essa é a palavra. Sabe quando a adrenalina está muito alta? E você fala, eu tenho que fazer as coisas, você está naquele dia. É isso, a energia de Metatron é isso, muito forte, tá? Qual que é o trabalho de Metatron? Trazer iluminação, que foi o que ele disse para mim ontem, que ele, quando eu canalizei ele, eu acessei ele, né? Ele me deu um sinal físico, tá? Que eu não vou ensinar, isso aqui já é um mistério mais profundo. E aí nesse sinal ele dizia que tem ali uns segredos espirituais que eu não posso falar. Mas ele dizia que ele iria mentorar os valianos. Né? Só que eu não senti que ele ia ser um mentor. Senti que ele ia dar um pontapé nos valianos. Inclusive, irmão, vocês não têm noção. Não é cobertura. Eu estou falando cobertura para vocês entenderem. É muito mais do que isso. Ah, você é da cobertura dos apóstolos. Não é cobertura, irmão. Isso aqui é outra coisa. É muito mais elevado que você pensa, irmão. Metatron, cara, ele entrou nesse ministério, ele entrou nessa causa. Isso significa o quê? Que é uma coisa muito elevada. Eu não esperava. Foi assim, eu estava conectando com o anjo Rafael, aí o Espírito Santo falou, tenta conectar com o Metatron. Eu falei, tá. Aí ele deu um sinal físico. É um sinal físico mesmo. Fisicamente. Não vou explicar, não vou falar. Isso aqui é uma coisa que eu não posso falar aqui na live, né? Aí quando ele deu o sinal físico, uma chama muito forte, aí o que aconteceu? Aí ele começou a comunicar comigo, começou a falar comigo. Aí ele falou, apóstolo Mateus, e ele não falou para mim, isso que eu achei engraçado nele, ele não me chamou de irmão, de amigo, igual o Gabriel, ele me chamou de apóstolo, como se fosse um general de guerra. Ele falou, apóstolo Mateus, eu vou assumir os varianos, vou ajudar vocês, vou trabalhar aí com vocês, vou guiar vocês, essa é a palavra. Eu vou guiar vocês, vou levar vocês para a iluminação. Todos vocês vão para a iluminação. Vou ajudar quem quiser, ainda falou assim, vai alcançar a iluminação, tá? Agora eu vou ensinar você como canalizar cada um deles. Lembrando que você pode adquirir no WhatsApp, 294-2797. Esse aqui, irmão, é o anjo... Deixa eu lembrar aqui quem é esse. Acho que esse é o Sandalfon. Vamos lá. Eu tô achando que esse é o Sandalfon. Vou falar que eu acho que é o Sandalfon. É. Peraí. Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque eu não lembro de tudo, não. Minha cabeça, só Jesus. Peraí, esse aqui é o Uriel. Ah... Verdade, estou fazendo confusão. Uriel. E olha que mistério, Uriel quase estou sentindo muita conexão com ele. Se a pedra dele entrou é porque tem mistério. Mas essa pedra também pode ser ativada com o Miguel. Pelo menos eu estava ativando com o Miguel, mas agora que eu vi aqui minhas anotações, que eu também ativei ele para Uriel. Mistério, ó. Então isso é um sinal que em breve Uriel vai ter um mistério forte com Uriel. Mas enfim, então é o seguinte, esse aqui pode ser tanto o Metatron quanto o Sandalfon. Esse Rafael, cura física, cura de traumas. Esse aqui é tanto o Metatron quanto o Sandalfon, a sandália de Deus, que eu já dei a base bíblica, para quem estava assistindo há mais tempo. Esse aqui é o do anjo Gabriel, que é para paz nos relacionamentos, paz no casamento, paz no amor. Esse aqui é para iluminação espiritual, mestre, profundidade bíblica. Tá? E esse aqui é avivamento, tá, irmão? É ministração de cura, unção, fogo do Espírito, Pentecoste, batismo do Espírito Santo, que pode ser tanto para o anjo Uriel, quanto também para o anjo Miguel, tá?
Não, perdão, isso mesmo, senhor, isso me corrigiu aqui agora. Anjo Uriel, esse aqui é pro anjo Uriel apenas, tá? Olha que mistério. Avivamento e iluminação. Esse aqui, que é o que eu mais gosto, é a turmalina de fogo. Esses dois são os que eu mais gosto. Vou falar dos dois não. Esses dois, você que está recebendo ataque espiritual, maldição, inveja. Irmão, esses dois aqui, aonde que está Uriel na Bíblia, né? Sabia quando Elias, ele acessa o fogo, ele invoca o fogo, ali quem mandou o fogo foi o anjo Uriel? Uriel significa o fogo de Deus, tá? Então, voltando aqui. Essas são minhas duas pedras preferidas, porque elas são pedras de proteção, libertação, batalha espiritual, cura. Não, você está passando batalha espiritual, perseguição, essas são as pedras. Essa aqui é a minha... Essas duas, todas são minhas preferidas, mas eu tenho um carinho especial por essas duas. Essa aqui é a de Raziel, porque Raziel é o anjo das profecias, tá? E ele também é o anjo das profecias que revela nome, e ele também é o anjo dos mistérios, que te ensina os segredos espirituais, então também muito forte a energia dele. E essa pedra é uma pedra de proteção espiritual, tá? E também pode ser acessado no Arcanjo Miguel. Você também pode ativar para o Arcanjo Miguel, pode ativar para os dois, também não tem problema, para proteção e libertação. Essa aqui é a de Camael, irmão, que é o olho de tigre, tá? O Arcanjo Camael é o arcanjo da ira de Deus. Essa pedra aqui é muito poderosa. Inclusive, qual que é a energia que eu mais tenho sentido ultimamente, né? É a intensidade de Camael. Camael e Gabriel são as energias que eu mais tenho sentido. Então eu vou canalizar a energia dele e vou mandar para você, tá? Essa pedra. Agora vamos lá. Como que você vai fazer para acessar esses anjos, tá? Esses anjos cósmicos, esses 7 anjos. Vou dar o exemplo do anjo Rafael. Tem alguém enfermo na sua casa, tem alguém doente. Você pode fazer com a pessoa junto, ou você pode simplesmente fazer sozinho e depois dar a pedra para a pessoa. Pode fazer isso também. Ou quando você orar para os enfermos, você ora com a pedra. Mas você vai fazer o seguinte: você vai vestir de verde, em preferência um ambiente com verde junto, planta. E você vai colocar uma luz verde, se tiver como, coloca uma luz verde no ambiente. Você vai trazer um cheiro verde também. Alguma coisa, algum tipo de planta, cheiros de plantas, etc. E você vai colocar um fundo musical que remete à natureza, ou algo assim. E você vai pegar essa pedra e você vai pedir a permissão de Jesus. Por que após pedir a permissão? Para não cair em espírito de engano. Você não vai direto ao anjo. Não confunda isso com idolatria. Não confunda isso com reza ao anjo. Pelo amor de Deus, irmão. Tem gente que pega o que você fala e distorce. Não, o apóstolo Mateus diz que a gente tem que rezar pro anjo. O apóstolo Mateus diz que a gente tem que adorar. Não, um dia que eu falar que eu tenho que adorar um anjo, eu vou falar para você, eu estou desviado. Você pode pegar e dar mãozada na minha orelha, porque eu não sou crente mais. Quando o anjo foi adorar o apóstolo, quando o apóstolo João foi adorar o anjo, que quando disse, não me adora, eu sou conservo. E cuidado. Então, o que você vai fazer? Você vai pedir a permissão. De preferência, faça durante a Santa Ceia. Você ceiou ali, depois assiste nossos lives, nossos vídeos sobre Santa Ceia. Senhor Jesus, no teu sangue, na tua permissão, eu chamo agora o arcanjo Rafael, para que em nome de Jesus o arcanjo Rafael vá agora de encontro com Milton e venha curar ele da AIDS, venha curar ele da diabetes, repreendendo e arrancando todas as enfermidades em nome de Jesus. Aí, agora, você tem que ter uma sensibilidade espiritual treinada. Quem ora muito já é ativado, já recebeu impartição. Quem lê muita Bíblia, quem medita muito, vai ter uma sensibilidade maior. Porque isso vai ter que ir pela inspiração do Espírito Santo, daqui para frente. Aí você vai canalizar a energia. Às vezes você vai sentir fraco, às vezes você vai sentir forte. Estou até arrepiando de falar. Mas tem um segredo que você faz, que você pode, para ele materializar na sua frente. Então, mas esse segredo aí, vou contar só para quem vai vir dia 12 a 14 de julho aqui em Goiânia, que eu vou falar. Como faz para ele materializar na sua frente. Mas para ele aparecer na sua frente. Mas enfim, você vê ele com os olhos abertos, vê ele com os olhos nus. Mas assim, canalizou, você não presta atenção, você está absorvendo o poder dele, você está pegando o poder dele emprestado, porque Deus deu poderes para esses seres. E você está usando o poder deles como se fosse um canal para ministrar na vida das pessoas. A gente vai ensinar sobre acessar a unção do Espírito Santo. Mas a gente tem que entender que cada anjo tem suas energias. E a gente pode também acessar a energia do anjo Raziel, a energia do anjo Gabriel, Raziel, Miguel, Gabriel, do anjo Camael, do anjo Rafael, do anjo Uriel e do anjo Metatron e Sandafon. Lembrando que esses anjos não são anjos. A gente já, na teologia cristã, a gente já está acostumado com essa ideia de anjo, por isso estou usando.
Mas eles são seres muito elevados. Metatron mesmo é um Hayokatodes. É um ser muito elevado, tá? O Sandalphon mesmo é um ser muito elevado. Ele é o firmamento, ele é onde Deus está pisando. Como se fosse aquele que segura o trono de Deus. Então, esses seres são seres muito Raziel mesmo. Raziel é um ser muito elevado, irmão. Ele governa o mundo da criação, né? Camael mesmo, ele trabalha com exércitos, né? Ele briga ali, ele guerreia com principados, dominadores do ar, potestade. Então são anjos muito elevados. Você está trabalhando, eu estou ensinando um segredo para você, irmão, que vale ouro. É sério. Se você souber aplicar isso que eu estou falando, irmão, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Ah, eu lembrei aqui que eu esqueci de um. Agora que eu lembrei, o Espírito Santo falou, você esqueceu. Olha que outro aqui, ó. Prosperidade. O anjo Jofiel. Até coloquei num grupo um testemunho. Minha filha estava... E eu tenho falado, anjo Jofiel e Cadiel. Vá na casa das pessoas e leva dinheiro para elas. E uma filha minha, ela falou assim, ela tinha um dinheiro guardado lá do Japão. E quando ela olhou, tinha o dobro das notas. Ela até vai gravar um vídeo contando. Hoje vi vários testemunhos. Pessoas falando, apóstolo, depois que eu entrei nos valianos, eu estou prosperando. Porque eu estou canalizando em prol dos filhos. Não, o que Deus dá para os filhos, que Deus dá para o pai e para a mãe, Deus dá para os filhos. Por causa do cordão. Já vem falar assim, não, eu estava debaixo de um pastor religioso, narcisista, você precisa de tratamento, tá? Você tem espírito de orfandade, você tem que curar a questão de paternidade. Eu não vou sair dessa igreja, não. Irmão, dessa cobertura. Cobertura de chocolate, não tá nem para você, não te responde. Quem é o aliano vai ter acesso ao WhatsApp privado. Eu demoro a responder um pouquinho, às vezes, mas eu respondo. E cobertura de chocolate, não dá uma assistência. Fica gerando contra os filhos não... E detalhe, se seu pai tem maldição, vai para os filhos também. Cobertura é um negócio sério, irmão. É que nem partição, tem que ter cuidado, quem coloca a mão na tua cabeça. Você tem que orar antes de alguém colocar. Já vi gente parece todo empolgado, esse menino, eu vou buscar impartição. Viu a pessoa agora, eu emparte comigo. Não, peraí, se a pessoa tiver maldição, a pessoa vai mandar unção, vai mandar tudo de ruim também para sua vida. Calma aí, irmão. Você tem que ter. Por isso que eu busco cada dia mais minha iluminação, porque quanto mais bem eu tiver, melhor meus filhos vão estar. Porque a tendência do filho é viver 2 vezes o que o pai vive. Então, se eu acesso esse ano de prosperidade, o que a anjo de prosperidade vai falar? Vai falar, quer saber? Eu vou visitar os filhos do Mateus. Porque foi isso que o Metatron me falou. O Metatron não falou assim, eu vou ajudar os que assistem a live. Ele não falou isso. Ele não falou, vou ajudar os inscritos. Ele falou, vou ajudar os alianos. Ele falou ainda assim. Mas esse nome aliano foi um nome que Deus me deu. Eu estava na Bahia, estava no meio do mar, e Deus me deu esse nome. Então, irmão, é mistério. Eu estava orando, estava lá em consagração, num retiro, e Deus me deu esse nome. Então, irmãos, vocês têm que ter o quê? Tem que entender que o seu pai espiritual define onde você vai chegar. Agora eu te pergunto, quem é o seu pai? Ah, eu não tenho pai espiritual. Eu tive pai espiritual, irmãos. Tem que parar com isso. Ninguém cresce sozinho. Por isso você não cresce, você quer crescer só. E eu não, vou falar assim, eu invisto em ministérios. Eu já considerei vários apóstolos, já considerei vários pastores, agora só vou consagrar quem for raniano. E já tenho meia dúzia aí separado para ser pastor ou apóstolo. Não tem isso comigo não, irmão. Profeta, então, se Deus mandar, é isso que eu quero destravar ministério. Eu não quero que seu ministério fique travado. Seu ministério fica lá babando o ovo, dependendo do meu. Agora, Deus me falava que tem aqueles que vão andar comigo, que são soldados, que vão abrir outros santuários nas suas cidades. Aí, que vão ter um ministério que vai estar realmente do nosso lado. Graças a Deus, agora nós temos os 10 soldados aí, que é uma bênção na nossa vida. Tá bom? Deixa eu orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo agora cada filho. Abençoa agora, Pai, cada pessoa que está me assistindo. Que a tua bênção, Pai, que o teu milagre esteja agora, meu Deus, sobre a vida e o ministério de cada um deles. Que nós profetizamos em nome de Jesus. Amanhã, 8 horas, eu vou estar aqui. Vou fazer uma live ao vivo. A live de profecia deu bom? Eles querem? Comente rapidão. Vocês querem uma live de profecia ou uma live de como receber a capa dobrada? Ou de como orar por cura? Pode falar. Faz uma oração para Maria Priscila, que o menino dela está internado com pneumonia nos 2 pulmões e está muito. Acho que eu fiz oração por ela hoje no WhatsApp também. Fiz. Pai. E ela está com muito caroço, irmão. É trabalho isso. Então vai ser o Camael, o Rafael, o Raziel. Coloque sua causa aí na justiça. E o Gabriel Miguel. Pai, em nome de Jesus, nós enviamos agora o arcanjo Rafael e o Camael para curar agora o filho da Priscila. Agora, Pai. Em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus, o sangue de Jesus, nos dá acesso ao mundo espiritual. Vá, em nome de Jesus. Amém.
Você quer saber uma coisa que os filhos das trevas não têm, que a gente tem? É o nome de Jesus. Eles até tentam acessar Metatron, só que eles acabam acessando o espírito de engano. Aí o diabo, sou Metatron, sou Sandalfon, conversa, irmão. Porque não tem como você entrar no mundo espiritual sem Jesus. Não tem como você... É espírito de engano. É só através de Jesus, tá? Não deu por causa do tempo, mas se eu fizesse tudo certinho, vocês iam sentir a energia forte de Rafael. Se eu tivesse com a roupa verde, tudo certinho, tá? Filhos, então, paz e luz, mas receba o seu milagre, filho. De todo jeito, já você vai ver. Seu filho vai sair da UTI, já está curado, em nome de Jesus, tá? Eu estive orando hoje por ela. Mulher de Deus, abençoada. Gente, Deus abençoe vocês. Após pode finalizar aqui a live, tá? Paz e luz, filhos da luz, valianos, em nome de Jesus.